para apurar responsabilidades. Patrício Trovoada garante que o abastecimento de combustível está garantido para todo o ano. Terminou a primeira Jornada Nacional de Administração Pública com dezenas de conclusões e recomendações. No ar, o telejornal. Boa noite. Fim da crise de combustíveis. As bombas de combustíveis foram abastecidas na manhã desta sexta-feira pelos caminhões cisternas, depois de concluída a operação de transbordo no Porto de Neves. As primeiras horas registaram-se enchentes de viaturas e motorizadas e a situação de abastecimento continua a normalizar-se esta tarde e a vida económica voltou à normalidade. Ultrapassada que está a crise de combustíveis, o Governo promete abrir um inquérito para apurar responsabilidades. Em conferência de imprensa dada esta sexta-feira, o Primeiro-Ministro garantiu que o Executivo tudo irá fazer para que a situação do género não volte a acontecer no futuro. Gostaria de informar aos santomenses, a todos os residentes em São Tomé e Príncipe, que a situação que tem a ver com a crise dos combustíveis está ultrapassada e estamos a repor a normalidade desde essa manhã. Ultrapassamos a situação com possibilidade que houve finalmente de termos um barco que atracou em Neves e que conseguiu alimentar, abastecer os depósitos da ENCO. Mais uma vez lamentamos não só os transtornos, mas as percas também económicas, diria, todo um conjunto de acontecimentos que tiveram a ver com a ruptura de combustível, mas aproveito também para dizer que esse episódio que demorou mais de 2 semanas mostrou-nos a todos, sobretudo àqueles que não estavam cientes da situação em que se encontra o país, mostrou-nos quanto frágil é São Tomé e Príncipe, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista das infraestruturas e da logística, e eu diria também, quer do ponto de vista da assunção de responsabilidade e de engajamento quando conhecemos situações difíceis que acontecem sempre. Ao longo da vida de um país existe sempre dificuldades, existe sempre possibilidades de crise, previsíveis e imprevisíveis, mas é importante que quando as coisas acontecem, cada um de nós possa assumir as suas responsabilidades e, sobretudo, possa ter uma atitude de engajamento para resolver os problemas coletivos. O Primeiro-Ministro explicou as diligências que foram feitas para evitar o arrastar da crise de combustíveis no país. A parte que contratou, quer dizer, a ENCO, não é? Deu autorização ao navio para entrar. O que se diz no setor, deu clearance para o navio entrar, conhecendo as características do navio. Bom, se a ENCO deu essa autorização com o aval e o apoio da agência que faz o agenciamento do navio, da IMAP, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que a ENCO tem um fornecedor, o fornecedor pergunta a ENCO se está autorizado a entrar com o navio, com as características do navio, essa autorização é dada, o fornecedor traz o navio.
a partir do momento em que o navio não conseguiu atracar, então foram sucessivos outros acontecimentos que demoraram. O navio não consegue atracar, aí pede-se, de facto, o apoio também do governo, não é? E eu diria muito mais, aí passa essa bola ao governo, para ser muito claro, e começamos a tentar encontrar uma solução para que o navio pudesse atracar, pudesse descarregar noutros navios, para resolvermos o problema. Bom, é evidente que não é uma matéria de especialidade do governo, mas o governo fez tudo para que se encontrasse uma solução. E fomos então à busca de soluções. Fomos à busca de barcos presentes cá nas nossas águas para fazer o transbordo. Houve tentativa com 2 barcos, mas esses barcos, não sendo barcos especializados no transbordo, o armador recusou, como é normal, porque há riscos, não há garantias, há problemas de seguro, de responsabilidade. Não podendo fazer o transbordo, nós tentamos fazer tudo para que o navio pudesse mesmo assim entrar, nomeadamente com o apoio de rebocadores. Mas no nosso país não temos rebocadores adaptados, e aqueles que nós tínhamos, salvo erro, um deles que era o melhor para a operação, estava avariado. Então pedimos um outro barco para fazer, digamos, a manobra, um barco de maior capacidade que está aqui para apoiar as operações da Shell, mas o barco também, por razões de seguro, disse que ele recusou-se em fazer como é normal. A partir daí, tínhamos que, de facto, ir para a opção de um barco especializado, com todos os requisitos técnicos e todo, digamos, as normas exigidas pelas companhias de seguro para fazer a operação de transbordo. Bom, esses barcos não estão disponíveis todos os dias. Encontrou-se um barco que estava na Nigéria, mas que teve de ir até o Togo carregar os equipamentos de transbordo e o pessoal para o transbordo, porque é uma operação que se faz com pessoal especializado, e o barco então pôs-se a caminho de São Tomé e de Neves para fazer o transbordo. A tudo isso acrescentou-se o problema da meteorologia, que já tinha atrasado a vinda do primeiro barco, que não conseguia carregar, isso foi no dia 5, salvo erro, de junho, que demorou mais 5 dias para carregar porque havia um problema de meteorologia, e mesmo esse barco que veio para fazer o transbordo atrasou, porque também teve que contornar uma zona em que o mar estava muito bravo. Bom, isso é que de facto levou a toda essa situação, eu diria, de stress nacional, não é? E que hoje está ultrapassado. Nesta conferência de imprensa, o chefe do governo esclareceu a operação que foi feita para que o país conseguisse divisas para compra de combustíveis. Patrício Trovoada garantiu que não se tratou de um empréstimo feito ao país, mas sim o contrato alcançado com a Fremix Bank para colocar à disposição do país divisas e, em troca, o Executivo disponibilizou o valor em dobra. Nós autorizamos o Banco Central a fazer uma operação de swap de divisas com o Afreximbank, que é um banco africano, em que nós colocamos numa conta deles dobras e eles colocaram numa conta do Banco Central dólares. Bom, essa operação que nós conseguimos fazer, eu diria, no extremo de uma situação em que tínhamos que encontrar divisas para podermos importar a nome da ENCO. Porque é preciso também voltar a dizer, ENCO
disse-nos que não tinha dobras, não tinha como importar, e toda a gente sabe que agora Angola também tem que se pagar cash o combustível da Sonangol. Esse combustível da Sonangol só pode disponibilizar, Angola só pode disponibilizar 30% das nossas necessidades. Então, nós estávamos numa situação extrema em que o governo tem que, nessas situações extremas, encontrar solução, e encontramos uma solução razoável, que é essa operação de swap de divisa, em que o Banco Central e um banco chamado Afrexim, que é um banco africano, reconhecido internacionalmente, fizemos essa operação de trocas, dobras, dólares, para podermos financiar só e unicamente o combustível. Enquanto nós não teremos as reservas reconstituídas, então temos esse acordo de um montante total de 30 milhões de dólares, que nos permite pelo menos garantir a compra, ou digamos, a contrapartida da compra de combustível. Essa contrapartida são dólares e cabe agora a ENCO nos dar, aliás, são dólares, sim, cabe a ENCO nos dar as dobras para colocarmos na conta desse banco, junto do Banco Central. Bom, é a operação que nos permitiu sairmos dessa situação e nos dar algum conforto, não é? Enquanto estamos a reconstituir o estoque de divisas, nos dar algum conforto para podermos fazer face a essa questão que é fundamental para a vida de toda a gente do país, que é a importação dos combustíveis. Nós temos que pôr no Banco Central as dobras. A ENCO tem que pôr. E eu espero que a ENCO ponha as dobras, porque nós encontramos os dólares para eles receberem o combustível, agora tem combustível, não é? Tem que nos dar as nossas dobras. Porque mesmo com esses combustíveis vão fazer lucros. Nós não estamos a falar dos lucros, estamos a falar só do custo do combustível, da aquisição. Eles têm que pôr as dobras nas nossas contas, do Banco Central. Mas quando se diz que o governo importou, o governo não importou. O governo só deu as divisas. Agora sim, quando nós pedimos a ENCO pro forma para importar, o que é que o governo fez? Quando a ENCO nos deu a proforma, nós procuramos ter outros preços. E entre a proforma da ENCO, que só nos deu uma proforma, e os outros preços que nós obtivemos, o diferencial era de 1.400.000 dólares. Ok? Então, se nós podemos poupar em relação à proforma da ENCO 1.400.000 dólares, é evidente que nós dissemos à ENCO, não, vá ao mais barato. Ainda na entrevista, o Primeiro-Ministro respondeu à oposição, sobretudo ao MLSTP-PSD, sobre a comemoração do aniversário da sua esposa na última viagem ao estrangeiro. O chefe do governo disse que tudo não passa de mais uma manobra da oposição e que a festa em que o mesmo esteve presente com a sua esposa foi em setembro de 2022, antes das eleições legislativas. Eu não me chateio com muitas coisas. E eu até certo ponto fico triste. Bom, porque, afinal de contas, quando temos declarações dessas proferidas por grandes partidos políticos que já governaram, que pretendem governar, dirigentes que pretendem ser e voltar a ser dirigentes, é um bocadinho triste. Nesse tipo de atitude, de declarações, há muita coisa. Há muita coisa, há muitos sentimentos negativos. Há uma carga negativa. Bom, mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Eu fiquei um bocadinho aborrecido. Porque a minha querida esposa é uma pessoa querida, uma pessoa bem educada, é uma pessoa muito calma, uma pessoa com grandes princípios, e eu fico um bocadinho irritado ver o nome dela na boca, que eu diria bocas sujas,
de pessoas que não têm nada a ver em termos de princípio e de comportamento com aquilo que é a minha esposa. Bom, bocas sujas, pessoas que deviam estar preocupadas em preparar as suas defesas para responder em tribunal de muitas coisas aqui e que permitem-se de querer falar mal e manchar pessoas que estão na sua vida privada e que não têm nada a ver com isso tudo. Eu não fiz calã em Portugal para festejar com pompa e circunstância os anos da minha esposa. Bom, a não ser que a minha esposa tem certidão de nascimento falsa, mas a minha esposa é do dia 12 de setembro. E por delicadeza não vou dizer que anos, mas minha esposa é 12 de setembro. Não é junho. Bom, isso é fonte verificável. Se quisessem atacar, iam verificar antes de atacar. A segunda coisa é que parece que basearam-se num vídeo que circulou de uma festa. Se for esse vídeo, essa festa teve lugar no dia 13 ou 14 de setembro de 2022. Bom, e eu acho que até no vídeo vê-se que trata-se de uma festa surpresa oferecida à minha esposa no quadro dos seus anos. Quer dizer, ela não deu festa, eu não dei festa. A minha esposa foi convidada pelas suas amigas e foi surpreendida com uma festa. Setembro 14, salvo erro, porque não foi no dia dos seus anos. Ela faz no dia 12, parece que foi no dia 14 de setembro de 2022. As eleições tiveram lugar no dia 25 de setembro de 2022. Bom, que aqueles indivíduos ficassem frustrados porque não foram convidados a uma festa bonita, é compreensível, mas isso é do domínio privado. Mas detalhes desta conferência de imprensa no espaço em destaque depois deste telejornal. Dezenas de conclusões e recomendações saíram da primeira Jornada Nacional da Administração Pública, cujos trabalhos terminaram esta sexta-feira na sala de conferências do Banco Central. Os 2 dias de trabalho da primeira jornada da administração pública realizada nos dias 22 e 23 deste mês deixaram a nu um conjunto de situações que espelham a má qualidade dos serviços prestados aos utentes nos vários sectores da administração pública em São Tomé e Príncipe. A falta de transparência de sistemas organizativos e funcionais na administração pública, o que favorece a corrupção. Existe a má qualidade da prestação de serviço. Há um déficit do serviço de atendimento, de respeito e maus tratos aos utentes, bem como a ausência da ética profissional nos serviços da administração pública, a ausência de políticas públicas claras, falta de uma orientação e planeamento estratégico, bem como uma visão para a administração pública, a ausência de mecanismos de gestão nos serviços públicos, indefinição de metas e objetivos. Há uma desmotivação e desinteresse por parte dos funcionários da administração pública, face às baixas e desiguais remunerações praticadas na administração pública. Por tudo isso, a Jornada da Administração Pública recomenda que é necessário resgatar a credibilidade e a autoridade do Estado. Reestruturação, racionalização, reorganização dos serviços públicos, melhoria da gestão organizativa com rigor e profissionalismo, revisão do quadro legal, CPA, Estatuto da Função Pública e outros de controlo, estão a referir ao controle interno, fiscalização e responsabilização, racionalizar, gerir, valorizar e incentivar os recursos humanos, mediante a implementação de sistema de avaliação e monitorização de desempenho público, mudança de mentalidades, servidores públicos, formação, capacitação permanente dos funcionários públicos. Para um sector que emprega 20 mil funcionários, ou seja, 10% da população residente, e numa conjuntura de crise financeira aguda, o Fórum recomendou também a requalificação e reconversão do sistema do emprego público. Conhecemos as causas, convivemos com elas
os efeitos são nefastos, nós reclamamos, mas temos que sair desse estado de reclamação para contribuirmos para a alteração do status quo. O governo encara a reforma da administração pública como inadiável, uma vez que o diagnóstico feito obriga a uma reflexão profunda da real situação. Todos somos responsáveis pelo estado da administração pública e todos temos a responsabilidade de trabalhar lá onde estamos para podermos inverter a situação. Não estamos a falar de partidos políticos, não estamos a falar de governações, estamos a falar de nós, enquanto cidadãos, e estamos a falar da necessidade de sermos cidadãos para podermos saber o que São Tomé e Príncipe precisa como administração pública e assim podermos avançar. O Ministério da Justiça realiza a primeira jornada da administração pública e recomenda a requalificação e conversão do sistema de emprego público no país. Daqui a pouco, missões médicas portuguesas de dermatologia, urologia, pneumologia e endocrinologia estão no país para apoiar técnicos nacionais. Terminou hoje a formação para jornalistas sobre a comunicação e gestão eficaz de informação sobre a restauração florestal e paisagística. Uma formação organizada pelo projeto TRI, que teve a duração de 3 dias. A entrega de certificados marcou o encerramento desta formação de 3 dias, direcionado aos jornalistas dos diferentes órgãos de comunicação social do país. Receberam conteúdos ligados à preservação da biodiversidade que servirão para informar melhor a nossa audiência. Nós estamos já a caminhar para os últimos anos do projeto TRI e temos notado que não tem havido esta comunicação, essa informação das atividades que o projeto vem desenvolvendo da melhor forma. Então, houve essa necessidade de, juntamente com os jornalistas, os fazedores da comunicação social, trabalharmos em função de dar elementos suficientes para que os mesmos jornalistas possam informar a nossa população, informar com verdade mas acima de tudo, passar a mensagem de que São Tomé e Príncipe precisa de trabalhar mais na conservação, toda a população precisa de estar mais envolvida em tudo quanto tem a ver com a conservação das florestas e da biodiversidade. A formação foi organizada pelo projeto TRI em colaboração com a Direção das Florestas e outros parceiros. Segundo a organização, o balanço dos 3 dias foi positivo. Foi além das expectativas, de verdade foi muito além das expectativas, porque a participação ativa, a presença constante em todos os 3 dias dos jornalistas foi já por isso um grande sucesso, também uma contingência, dizemos, uma conjuntura não fácil neste momento para o país. Para nós é uma grandíssima satisfação como Infoab, e como projeto TRI, a direção das florestas, porque acho que foram postas as bases para uma continuação e um trabalho constante para verdadeiramente começar a fazer uma ação, um processo para mudar a mentalidade, para mudar o comportamento e, sobretudo, tomar consciência não digo da importância, é uma importância vital que tem a paisagem de um arquipélago único e lindíssimo como é São Tomé e Príncipe. Participaram um pouco mais de 20 jornalistas das diferentes rádios e da televisão santomense que viram nesta oportunidade uma mais-valia para atualizar os seus conhecimentos sobre diferentes temas. Esses 3 dias para nós jornalistas foi muito importante, né? Nós como jornalistas temos essa função de levar informação a toda a população e levar a informação com verdade, né? Então, estamos aqui, né? Estando aqui, participando dessa informação, temos mais informação sobre as ações que tem feito o projeto TRI
como também os seus parceiros, como a Direção da Floresta, entre outros. Então, sendo assim, podemos também conhecer alguns locais focais como o Obo, quer dizer, Jardim Botânico, também Monte Café, Lagoa Azul, não, né? Morro Peixe, alguns lugares onde tem tido essa ação diretamente na restauração paisagística. Através desta ação, o Projeto TRI pretende reforçar os seus trabalhos na área de informação e sensibilização sobre a necessidade de preservação da biodiversidade. Está no país especialistas portugueses nas áreas de dermatologia, urologia, pneumologia e endocrinologia. Estão a apoiar técnicos nacionais a aumentarem o seu nível de conhecimento para melhor atendimento à população. Colaborar com os quadros nacionais para melhorar a qualidade de saúde dos santomenses é o grande objetivo dos profissionais que, através do Instituto Marquês de Valflor e Cooperação Portuguesa, visitam o país. Especialistas em várias áreas vieram ao país numa missão de continuidade. Esta missão nós temos focado essencialmente na consciencialização da importância da diabetes. Nós sabemos que a diabetes está a aumentar a sua prevalência a nível global. A OMS faz referência que a África será o continente em que nos próximos anos, se não forem tomadas as devidas precauções e os devidos cuidados, será a prevalência cada vez mais aumentada. Quanto às diabetes, é necessário fazer-se um diagnóstico precoce, uma vez que se carece de dados específicos. A nível dos centros de saúde, deixamos ficar um questionário para ser aplicado, no fundo porque, como eu disse há pouco, 50% das pessoas com diabetes desconhece, ou seja, não está feito o diagnóstico. Essas pessoas estão em risco, estão em igual risco de desenvolver complicações porque têm a diabetes presente, apesar de não saberem, e era importante fazer esse diagnóstico precoce e esse rastreio. São Tomé ainda não temos dados específicos. A IDF fala globalmente em África. E a África, atualmente, a IDF, que é a Federação Internacional da Diabetes, fala num aumento de prevalência em África e São Tomé não é exceção. Nós, em termos práticos, ainda não temos dados concretos sobre a prevalência da diabetes em São Tomé e Príncipe. Será um dos nossos focos que teremos interesse em nos dedicarmos, porque achamos que é muito importante haver esse estudo de prevalência. Sabemos é que a prevalência está a aumentar, porque a diabetes tipo 2, que é a diabetes que está mais associada à questão do excesso de peso, à obesidade, está a aumentar devido aos maus hábitos alimentares que se têm verificado a nível de todo o mundo. As endocrinologistas chamam a atenção para a necessidade de prevenção. 50% das pessoas com diabetes desconhece a sua doença e é importante que haja uma sensibilização de toda a população para a sua prevenção. A diabetes efetivamente traz muitas complicações, muitas delas podem ser prevenidas com alguns cuidados, nomeadamente em relação à alimentação, aos hábitos de vida saudáveis, que é importante que as pessoas saibam e que tenham consciência de como poderão modificar hábitos para prevenir o aparecimento da diabetes e das suas complicações. A diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. As complicações do ponto de vista cardíaco e vascular. A diabetes é também uma causa importante de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral e, claro, ter em consideração as complicações ao nível dos rins, que podem culminar na necessidade de fazer diálise, e também as complicações ao nível dos membros inferiores, dos pés. A diabetes pode, de facto, deteriorar os nossos nervos e os nossos vasos, condicionando o aparecimento de feridas que podem terminar com risco de amputação. Conselhos principais para o controle da diabetes baseiam-se em 3 patamares.
fazer uma alimentação mais cuidada, isso é extremamente importante, nomeadamente reduzir o consumo de produtos açucarados e reduzir o consumo dos hidratos de carbono, que são a massa, o arroz, a batata, a mata-bala. É muito importante que a população saiba que tem que fazer alguma atividade física, fazer 20 a 30 minutos de caminhada diária também é importante para gastar o excesso de glicose, o excesso de açúcar e, claro, manter uma medicação regular, confiar na terapêutica que é proposta pelo seu médico assistente e tentar mantê-la o mais regular possível. Quanto à missão de pneumologia, a especialista Ana Figueiredo conclui que o grande problema é a falta de medicamentos. O grande problema que nós temos a nível da ilha é a falta de medicação, porque a asma trata-se basicamente com os corticoides inalados, que nós não temos na ilha e os poucos que temos a um preço extremamente elevado. Portanto, é fundamental em termos governamentais, em termos de controle das doenças não transmissíveis crónicas, que haja uma regulamentação para estes doentes que nos permita prescrever estes medicamentos com um preço que seja perfeitamente acessível a todos. Ana Figueiredo, que orientou uma formação para quadros nacionais, avançou ainda que não são as missões que vão resolver os problemas e justificou. O que nós estamos a tentar criar é haver em cada distrito uma pessoa responsável por esta patologia. Já temos um em cada distrito, tem-nos acompanhado nas missões, já há 3 missões que temos este acompanhamento, de forma que essas pessoas possam estar capacitadas para fazer o seguimento dos doentes, para iniciar as terapêuticas e depois a seguir vigiar a evolução da doença e perceber se a terapêutica está ou não bem adaptada. Isso é fundamental, porque acho que não são as missões que vão resolver o problema, são os médicos e é o governo da ilha que tem que, a certa altura, assumir esse trabalho como seu e ter capacitação para o levar daqui para a frente para podermos ter uma saúde respiratória francamente melhor do que aquela que temos neste momento. Missão Médica vê métodos preventivos como melhor forma de debelar complicações de várias doenças, com destaque para as crônicas não transmissíveis. O médico especialista em dermatologia mostrou-se surpreendido com a evolução da qualidade dos serviços prestados nesta área em São Tomé e Príncipe. O dermatologista Miguel Correia afirmou que uma das principais constatações é a forma como evoluiu o tratamento nesta área, particularmente o nível atingido pelos quadros locais. Salientou igualmente o fator organizativo. A comunidade médica santomense tem conseguido assimilar a dermatologia, torná-la sua propriedade e os cuidados que os médicos de São Tomé neste momento oferecem na área da dermatologia à população santomense são progressivamente mais competentes, mais capazes e é cada vez menos necessário lidar com as situações dermatológicas mais comuns, porque realmente a autonomia nesse particular está conquistada e o Dr. Alberto, a doutora Dimitra, a restante equipa que aqui trata da população no que diz respeito a estas maleitas, tem feito um trabalho notável e os resultados são evidentes. Há ainda trabalho a fazer, mas não tenho dúvida que é um comboio em andamento e um comboio que vai com bom destino e que nesta área em particular vamos dotar o país de autonomia, suficiência, capacidade de prestar serviços de A a Z no que esta área de doença diz respeito. Prática médica, com isso feito, creio que estamos com as bases muito sólidas para um futuro e a seguir continuar com o desenvolvimento de produção científica própria e procurar aquilo que desde há anos almejamos, que São Tomé possa ser uma referência em África nesta matéria. Não há estatísticas em que eu me possa apoiar, apoio-me na minha experiência vivida, já há muitos anos que venho cá regularmente e vejo a diferença como os doentes são tratados, vejo a diferença, o nível de cuidados que já foi oferecido aos doentes antes de eu os observar.
é uma diferença extraordinária. Há muita patologia que eu já não vejo porque desapareceu. Os médicos de cá trataram. Este especialista deixa, no entanto, um conselho. Eu creio que, no que esta área de patologia diz respeito, a grande questão é evitar as medidas de autotratamento que ainda se praticam com a folha disto, a água daquilo, que no geral são mais fonte de agravamento do que melhoria. A população deve ter consciência de que há um corpo clínico dedicado à dermatologia que as pode ajudar com competência e dessa maneira evita-se situações mais complicadas e sobretudo, não é sobretudo, e para além disso, evita-se custos, porque se as pessoas forem tratadas corretamente a tempo e horas, evidentemente que a despesa no tocante aos seus cuidados de saúde é muito diferente. A missão de urologia versou mais pela troca de experiências. Eu creio que há aqui oportunidade que não seja só de trazer soluções, enfim, agudas, mas também de partilha de experiências e de ensino. É um pouco como aquele provérbio chinês de não deixa o peixe, ensina-me a pescar, não é? O que se pretende não é uma dependência, digamos assim, de São Tomé dos cuidados e do apoio destes institutos, mas é essencialmente criar autonomia e capacidade para que os são-tomenses e o país São Tomé consiga dar uma boa resposta de saúde a quem dela precisa e aos doentes. Para Alnado Figueiredo, a mudança de local implica mudança de comportamento, particularmente em relação à incontinência urinária, uma das patologias urológicas. Nas zonas mais interiores não seja um problema importante, as pessoas estão sozinhas, estão no campo, perderem um pouco de urina pode não ser muito comprometedor, mas à medida que a sociedade se torna também cada vez mais urbana e com profissões que já não são só a nível da agricultura, a incontinência urinária, por exemplo, é algo que é constrangedor, que limita muito a autonomia das pessoas, que faz alguma sensação de vergonha, que faz com que as pessoas, ao invés de procurarem ajuda, a escondam. E muitas vezes a incontinência urinária tem soluções relativamente fáceis e, por conseguinte, a pessoa deve, quando tem esses incómodos, procurar ajuda, porque ela existe e os médicos são-tomenses estão preparados para a darem e para darem as suas orientações. Este especialista avançou que os médicos nacionais estão preparados para atender outras complicações relacionadas com a urologia e manifestou igualmente a sua satisfação. O essencial é que terem as pessoas a noção de que em São Tomé os médicos estão preparados cada vez mais para atender a estas questões, como disse, incontinência urinária, infecções urinárias, dificuldades em urinar, disfunções sexuais, e que com a ajuda que esperamos que seja uma ajuda de apoio propriamente substitutiva. O nosso objetivo aqui neste programa Saúde para Todos não é substituir os médicos de São Tomé de forma alguma, é fazer uma parceria com os médicos de São Tomé, fazendo numa perspectiva de futuro, de crescimento, para que a população seja mais bem servida e tenha acesso a cuidados de saúde ao nível daquilo que se faz em todo o mundo. Eu fiquei agradavelmente, eu não vou dizer a palavra surpreendido, mas fiquei satisfeito com a forma como a missão, e eu fui acompanhando a missão também de pneumologia, fomos recebidos nos vários centros, e desde Santa Catarina até Porto Alegre, nos dois extremos do país, mas andámos neles todos. Havia, nos centros estavam mais doentes do que noutros, sem dúvida, mas vi uma motivação grande dos responsáveis, dos delegados de saúde, de sensibilizar a população com anúncios para estarem presentes e para virem por haver a missão. O especialista português em urologia disse que os pacientes santomenses devem acreditar mais nos médicos locais, principalmente os que recorrem aos centros e postos de saúde, uma vez que nem tudo exige evacuação ao centro hospitalar Aires de Menezes. Assinala-se hoje o Dia Olímpico, ou seja, o dia da criação do Comitê Olímpico Internacional por iniciativa do barão Pierre de Coubertin. Este ano a data é celebrada sob o lema Mexer. O Comitê Olímpico São Tomense, numa mensagem lida pela segunda vice-presidente por ocasião da efeméride, enalteceu a importância da prática do desporto. A criação do Dia Olímpico surgiu da proposta de um membro do Comitê Olímpico Internacional da antiga Checoslováquia em 1947, após a interrupção dos Jogos Olímpicos
da era moderna durante a Segunda Guerra Mundial. A proposta foi aceita a partir de 1987. O Dia Olímpico passou a ser comemorado em homenagem à data de 23 de junho, dia da fundação do Comitê Olímpico Internacional, que foi em 1894 em Paris. A data é dedicada a eventos culturais e desportivos para a promoção de valores olímpicos no mundo inteiro, valores que dizem respeito a todos sem distinção de idade e gênero ou origem social. E em São Tomé e Príncipe, o Comitê Olímpico Nacional anualmente organiza diversas atividades alusivas à data, onde a corrida massiva congrega toda a franja da nossa população. Mensagem do presidente do Comitê Olímpico Internacional. Mensagem para a Semana Olímpica. Caros amigos olímpicos, no Dia Olímpico celebramos a criação do movimento olímpico. O nosso fundador Pierre de Coubertin queria tornar o mundo um lugar melhor através do desporto. É por isso que o Dia Olímpico é sempre uma ótima altura para se levantar e mexer-se. Praticar desporto mantém o nosso corpo e a nossa mente saudável. Fazer desporto incentiva-nos a dar sempre o nosso melhor. O desporto aproxima-nos dos nossos sonhos, dá-nos alegria e une-nos. Quando praticamos desporto, vivemos o nosso lema olímpico: mais rápido, mais alto, mais forte juntos. É essa beleza do desporto. Move o mundo e une-nos como amigos e como comunidade, seja qual for o desporto. Neste espírito olímpico, desejo-vos um excelente dia olímpico e digo, vamos nos mexer. Dia do Comitê Olímpico Internacional, 23 de junho, é também dia de São João. Os alunos finalistas dos Jardins de Santo António e das Madres Canucianas terminaram esta sexta-feira o ano letivo 2022-23. A cerimónia de encerramento teve a presença de pais encarregados de educação. É na tenra idade que as crianças devem começar a receber instruções para que as mesmas possam estar preparadas para os desafios subsequentes. No Jardim de Santo Antônio estão apostados na preparação do homem e da mulher do amanhã. Pelos depoimentos, apercebe-se que a mensagem foi passada. Eu aprendi a fazer data, aprendi a fazer desenho. Eu aprendi a fazer data, fazer número e meu nome. Liana, hoje está de bata, está feliz por deixar o jardim ir para a escola? Sim. O que Liana aprendeu aqui no jardim? Eu aprendi a contar os números, a escrever meu nome, a fazer, a pintar os desenhos. E desenhar, fazer as datas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Neste ano letivo, o Jardim de Santo Antônio recebeu alunos de diferentes idades. Esta sexta-feira, mais de 100 deixam o jardim. Neste momento, nós temos 130 crianças a saírem para a escola primária, com cessação de missão cumprida. Como no princípio já tinha dito, algumas delas nós recebemos muito pequenas e agora com 6 anos deixa aquela saudade, mas com missão cumprida. Todos os programas que nós tínhamos para este ano letivo nós cumprimos. É verdade que a gente não diz 100%, mas 98% do que foi preconizado
para este ano letivo nós cumprimos com sucesso. Já no Jardim das Madres Canucianas, 212 finalistas deixaram o jardim. Foi um momento único vivido, recheado de muita dança, música e mensagem de agradecimento. Cantar, ABC, estudar. Dário, tá de bata, com chapéu, vai deixar o jardim. O que deve aprender durante o ano letivo? A descer, a ler, a escrever, a ler, a descer, a contar, a brincar. E foi bom, né? Sim. Pode deixar mostrar a tua professora. Eu nunca vou esquecer dela. No total são 212 alunos. E como é que foi esse ano letivo? Esse ano letivo foi com muito trabalho, foi incansável, mas nós conseguimos chegar aos nossos objetivos. Também vai deixar muitas saudades. Muitas saudades mesmo. Para perceber que um aluno jamais vai esquecer. Pois é tanto amor desde 2 anos até hoje, não dá para esquecer mesmo. E qual é a perspectiva para o próximo ano? Eu espero que no próximo ano seja um melhor, com mais vivacidade, com mais amor, com mais entendimento e humildade entre os pais e a educadora, para que a educação seja melhor. Força! Força! Os pais e encarregados de educação também se fizeram presente. Para mim foi boa, eu gostei. Já sabe escrever nome, fazer nome, conhecer as letras também. Para mim foi bom. Alunos finalistas do Jardim de Santo Antônio e das Madres Canucianas encerram esta sexta-feira o ano letivo 2022-2023. Força! Força! Força, meninos! Mais rapidez! Veja, depois do intervalo, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, começou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Eleitoral, acusado de atentar contra a justiça eleitoral. Sexta-feira, 23 de junho de 2023, foi o Telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite e bom fim de semana.